Estamos aqui e vamos continuar clamando durante esses próximos dias. Passemos agora para a palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse primeiro as crianças, tá? Elas vão subir, então aí estão chamando aí as crianças para subir, que elas vão receber a palavra na linguagem que elas entendem. E em paralelo a isso, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 1, verso 9. Atos, capítulo 1, verso 9. Atos 1, verso 9. Só toma cuidado, Tiaguinho, que aí tem muito fio, senão você vai se machucar. Calma aí, deixa eu pegar você aqui. Lindão. O Tiaguinho é a nossa bênção. Lindão, vai lá, lindão, com a mamãe. Senão, ali é muito perigoso. Ele vai subir agora lá para a salinha também. Ótimo. Vamos lá agora, então, Atos capítulo 1. Verso 9. Nós vamos ler do 9 até o 11. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. E estando ele com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo que vocês o viram subir. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos agora, Pai, para que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Nós precisamos ouvir o que o Senhor tem preparado para nós e que essa palavra possa entrar no nosso coração, Pai, e que ela, que é poder, nos transforme. Nós não queremos ser iguais às pessoas que entramos, nós queremos ser diferentes. Então fale conosco através da sua palavra e que seu Santo Espírito possa fazer uma mudança maravilhosa nos nossos corações. Ministra nos nossos corações, meu Deus. Nos faz ver o céu. Nós queremos ver o céu, nós queremos ver as maravilhas que o Senhor tem preparado para nós. Aumenta a nossa esperança. É o que nós te pedimos, Pai, nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos continuar com a nossa série aqui no Evangelho de Atos, né? Evangelho de Atos terrível, né? Ou é livro de Atos, no livro de Atos. Mas eu vou voltar um pouquinho. O Douglas pregou lá no capítulo 2, eu quero trazer mais um ponto aqui, que está no capítulo 1. Né? E, meus amados, há momentos na vida que transcendem o comum e nos levam a contemplar aquilo que é extraordinário. Há momentos que nos desafiam a nossa compreensão, a olhar além do que é visível, além daquilo que a gente consegue ver. E hoje nós vamos mergulhar numa coisa fantástica, que nos inspira, que é esse momento onde Jesus ele vai ser elevado aos céus. E essa história que aconteceu lá atrás, ela deve marcar a nossa jornada de fé. Imaginem só a situação maravilhosa, onde os discípulos, depois de verem, primeiro eles viram Jesus ser morto, alguns, né? Depois Jesus ressuscitou. Passou um tempo lá, mais ou menos 40 dias, aparecendo para eles. E depois Jesus é elevado aos céus, à vista deles. Imaginem essa
coisa maravilhosa acontecendo. E eu gostaria de te convidar nesta noite a contemplar a ascensão de Jesus aos céus pelos olhos da fé. Eles viram fisicamente, mas nesta noite nós devemos buscar ver com os olhos da fé, uma experiência tão grandiosa que nos desafia, mas também transforma a nossa forma de ver e viver neste mundo. Nós vamos hoje mergulhar nestes 3 versículos e vamos buscar explorar, as verdades que estão ali escritas, que às vezes a gente não percebe numa primeira leitura, mas nós vamos aprofundar hoje. E que os nossos olhos e que nosso ser receba a orientação do Espírito, porque essa cena, essa situação onde Jesus foi levado aos céus, marcou a igreja de uma maneira, assim, marcou de uma forma extraordinária. A ressurreição foi uma cena maravilhosa para eles, mas a ascensão de Jesus, ela marca muito. Tanto que a igreja vai falar muito de onde Jesus está. Isso vai aparecer na pregação de todos os apóstolos que estão registrados ali no livro de Atos, ou mesmo nas cartas de Paulo. Esse Jesus que está no céu. Então vamos hoje entrar nesse mundo maravilhoso que está ali em Atos, capítulo 1, do verso 9 ao verso 11. Preste atenção e vamos entrar nesse mundo. A primeira coisa, irmãos, antes de falar um pouco mais em detalhes a respeito do que está ali em Atos, é entender que Jesus ele tinha terminado a sua obra aqui na terra. E essa obra, ela não é uma coisa que somente começou aqui na terra, começou muito antes. E nós podemos resumir essa obra da seguinte maneira. Primeiro, Deus amou o mundo pecador. Nós temos ali o amor divino. Não era porque o mundo era bom, não era porque as pessoas eram legaizinhas. O mundo sempre foi um mundo ruim, assim, nesse aspecto, quando a gente olha no aspecto do pecado. Os homens e mulheres sempre foram revoltados, sempre foram contra Deus. É mais ou menos como filhos rebeldes, sabe? A gente sempre foi o mundo sempre foi rebelde, mas mesmo assim, Deus nos amou. Mas o pecado, ele separa o homem, separa a humanidade de Deus. E para reconciliar esse mundo, Deus enviou o seu Filho, Jesus, que se fez pleno homem para cumprir a sua missão. Então nós temos ali a encarnação de Cristo. Jesus, ele viveu por nós, ensinou, e ao final ele deu a sua vida para proporcionar perdão pelos nossos pecados. A regra da Bíblia é muito clara, onde fala que se há um pecado, tem que ser pago. E o que paga um pecado é a morte. Aí Jesus ele vem, ele assume a nossa dívida. É mais ou menos assim, irmão. Pensa assim. Vamos supor que você tem uma dívida. Pegou um dinheiro no banco lá, 100 mil reais. 100 mil reais é grana? Fala aí, irmãs, é bastante dinheiro, né? Aí você vai lá, você tem essa dívida, mas você não tem emprego. E agora como que você paga esse negócio? Tem algum jeito de pagar? Não. Nossa, estou devendo 100 mil reais e agora acabou a vida. Aí que entra uma terceira pessoa que sabe que você não é uma pessoa muito legal. Mas ele fala assim, olha, independente, e essa pessoa é como se fosse seu pai. Sabe que você assim, tem um caráter mais ou menos duvidoso, mas olha, independente disso, eu vou pagar a tua dívida.
eu pago a sua dívida. Mas só que para pagar essa dívida, não vai ser somente pagar esses 100 mil. Eu vou ter que entregar a minha vida e morrer para que essa dívida seja paga. E ali acaba a sua dívida. Foi isso que aconteceu. Jesus, ele entregou a sua vida para pagar a sua dívida. Aquele dinheiro aquilo que você estava devendo para Deus foi pago, porque Jesus pagou a sua dívida. Jesus, então, ele tem essa morte. Depois, Jesus, ele é sepultado, como nós vimos. E ao terceiro dia, ele ressuscita. E como eu falei, ele passou 40 dias ali aparecendo para os seus discípulos e ainda assim ensinando durante esses 40 dias. Agora falta uma coisa para terminar tudo. O trabalho de Jesus na terra estava finalizado. Ele já tinha resgatado as pessoas, já tinha ensinado. Agora ele precisava voltar para o lugar da onde ele veio. Ele tinha que recobrar a glória que ele tinha. É exatamente isso que está acontecendo aqui no verso 9. Jesus está voltando. Assim, Jesus termina o seu ministério. Ele teve a sua morte aceita pelo Pai, tanto que ele ressuscitou e ele vai retornar para a sua glória. Por isso que é necessário que haja essa ascensão e exaltação. E o legal disso, irmãos, é que vai acabar o ministério de Jesus na terra. E você acha que ele vai para o céu e vai fazer nada? Não. O ministério de Jesus agora, ele acontece no céu. E é isso que eu queria falar com vocês, tanto dessa forma que ele subiu, e também falar desse ministério no céu. Porque a gente fala muito de Jesus no nosso dia a dia, mas às vezes a gente fala muito pouco desse ministério que Jesus tem no céu. E é um ministério fundamental para a igreja, né? Entender aquilo que Jesus faz no céu. Então agora vamos voltar um pouquinho para o texto e vamos ver lá o verso 9 o que diz. E olha só o que ele diz. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles. E uma nuvem o cobriu dos seus olhos. Eu quero destacar alguma coisa a respeito desse versículo. Primeiro, ele foi elevado às alturas. Ele foi elevado ao céu. Primeira coisa, o céu que a Bíblia está falando aqui não é um céu que a gente enxerga. Às vezes a gente fala assim desse céu, a gente pensa, não sei se vocês já pararam para pensar, que céu é esse que Jesus está? Será que ele está aqui da terra? Será que ele está lá nas estrelas? E o que a visão bíblica traz não é um céu visível, mas é um céu aonde Deus está. Paulo, por exemplo, lá Paulo vai falar da existência de um terceiro céu, o céu aonde Deus fica. Você tem esse primeiro céu aqui, aonde nós estamos, você tem lá o segundo céu, onde estão as estrelas, e você tem um terceiro céu que não é visível, que é o céu de Deus. Em inglês, tem uma separação entre esses dois tipos de céu. Em inglês tem a palavra heaven, né? O Douglas aí, que é professor de inglês, pode explicar melhor. E você tem a palavra sky. Sky é esse céu. E o heaven, em uma das traduções, é céu ou paraíso, aonde Deus fica. Então Jesus, quando ele está sendo elevado, não é que ele está indo para outro planeta, ele está indo para Saturno, está indo para outra galáxia, não. Ele está indo para onde? Para onde Deus fica. É esse significado de Jesus estar sendo elevado. Ele está sendo elevado às alturas, ele está sendo levado ao céu. A segunda coisa que eu queria ressaltar em relação ao verso 9 é que a ascensão de Jesus, ela é corpórea. Jesus, ele ressuscitou
além de dar inúmeras provas a respeito da sua ressurreição, ele deu inúmeras provas de que seu corpo ele era real. Olha só o que aconteceu lá no caso de Tomé. Tomé, eu não acredito que Jesus ressuscitou, não. Eu só acredito se eu tocar nas feridas, né? Aí Jesus vem o quê? E aparece. Tomé, você não queria tocar? Tá aqui, ó. Pode tocar. Aqui ao meu lado. Coloca o dedão aqui, ó. Aí o que Tomé faz? E o engraçado é que Tomé não toca, né? Ele, ao invés de tocar, o que ele faz? Ele ajoelha e fala, Rei meu e Deus meu. Não só isso Jesus fez. Ele, várias vezes, ele comeu com os discípulos lá em Emaús, a caminho de Emaús. Depois com Pedro lá, né, os discípulos comeram um peixe lá, um peixinho assado e tal. E ele fez várias vezes. Então, o corpo de Jesus, ele tinha um corpo mesmo. E é esse corpo que é elevado aos céus. Isso é muito interessante. E aí, a gente tem que entender também uma outra coisa, que é o tipo de ressurreição de Jesus. Eu já falei um pouquinho sobre isso, mas eu vou voltar. A ressurreição de Jesus não é como uma ressurreição normal. Hoje, vamos supor, hoje não, vou pegar na Bíblia, outras pessoas ressuscitaram. Lázaro, por exemplo. Lázaro, ele ressuscitou e depois o que aconteceu com Lázaro? Morreu de novo. Outras pessoas, aquela menina lá que Jesus ressuscitou, que ele falou, Talita cumi, né? Ela ressuscitou. E depois o que aconteceu com ela? Morreu. Então, a ressurreição já existia, mas existia um tipo de ressurreição onde as pessoas eram ressuscitadas, voltavam da morte e depois morriam. A ressurreição de Jesus é a primeira ressurreição de um tipo totalmente diferente. Porque é uma ressurreição para a vida eterna. O corpo dele era físico, mas agora é um corpo para a vida eterna. Jesus ressuscitou e não vai morrer nunca mais. Desta forma, a ressurreição de Jesus foi a primeira que existiu. De muitas que vão acontecer no futuro. Mas ela é uma ressurreição única. Jesus recebeu um corpo glorificado. Apesar de ser físico, tinha algumas propriedades diferentes. E esse corpo glorificado que foi assunto aos céus. E aí, irmãos, uma coisa que é interessante assim, se os céticos já falam mal da ressurreição, quanto mais da ascensão. Se uma pessoa nem crê que Jesus ressuscitou, quanto mais crê que Jesus foi assunto aos céus, que ele foi elevado aos céus. Essa é a parte mais difícil para aquelas pessoas que estão de fora da igreja para entenderem ou acreditarem. Quem não crê em Jesus não acha que isso é doideira, isso é bobagem. Primeiro porque, na visão deles, né? As pessoas não ressuscitam. E segundo, ninguém vai para esse céu de Deus, né? Não existe essa dimensão, essa forma, esse céu de Deus. Não existe. Então as pessoas fora da igreja não vão acreditar nisso. São os fatos mais difíceis de entender. Mas nós contemplamos esse fato pela fé. Nós não vimos Jesus ressurreto quanto aquelas centenas de pessoas viram há 2000 anos atrás. Mas nós vemos pelos olhos da fé. Nós não vimos Jesus subindo, sendo elevado aos céus, mas nós contemplamos com os olhos da fé. Então, isso é uma coisa importante. Terceira coisa que eu queria falar sobre esse versículo 9. Quem que é o agente de levar Jesus para o céu? Não é, olha só, o texto está na voz passiva, ou seja, não é Jesus que vai. Jesus, ele é levado. Se Jesus é levado para os céus, quem que está levando Jesus? O Pai, Deus. É o próprio Deus que está trazendo Jesus de volta para o lugar dele. Da mesma forma que Deus enviou o seu Filho, agora ele traz de volta. Quem faz Jesus voltar é o próprio Deus. Deus
é o agente da ascensão? Eu já perdi até o número aqui. Eu falei 4, agora deve ser 5. Estou ruim de conta aqui. Durante esse ato maravilhoso, aparece uma nuvem. Aí você poderia pensar, não, uma nuvem lá, Jesus está lá no céu, e passa uma nuvem lá na frente de Jesus. Agora eu queria perguntar para você, lá no tabernáculo, quando existia o tabernáculo, lá no tempo de Moisés, quando descia uma nuvem, o que era? A presença de Deus. Lá no templo, quando desceu uma nuvem, né, quando o templo foi consagrado por Salomão, quando desceu uma nuvem era o quê? A presença de Deus. Quando estavam lá os discípulos junto com Jesus, e ele foi transfigurado ali, né, naquele momento, também há uma nuvem. O que é aquela nuvem? A presença de Deus. E essa nuvem também não é uma nuvem normal que está ali passando. Não, aquilo também mostra a presença de Deus naquele momento. A Shekinah de Deus está acontecendo. Então imaginem só, está acontecendo um negócio maravilhoso e eles estão vendo também a glória de Deus. Não somente Jesus subindo, mas eles veem a glória do Pai naquele momento maravilhoso. É isso. Então não é à toa que como que os discípulos ficaram? Pedrão, João, todos ficaram assim, né? Ficaram assim, olhando para aquilo, ficaram petrificados, paradões, olhando para cima, porque não é somente que eles estavam vendo Jesus ser levado, mas eles estavam vendo a glória de Deus naquele momento todo, e eles entendiam isso. Agora imagina você vê essa coisa maravilhosa, o próprio Jesus ser elevado. Eu já vi vários filmes mostrando essa situação, mas assim, não dá para imaginar assim a sensação maravilhosa, porque eles já estavam impactados com a ressurreição. Agora eles estão vendo Jesus voltando para o Pai, sendo aceito por Deus. E aí, como está escrito lá em 1 Timóteo 3,16, Jesus ele é recebido na glória. Ele entra naquela nuvem, não é que ele continua subindo que nem um foguete. Tá? Jesus não é um foguete. Ele sobe. Não é isso que acontece não. Ele sobe, entra na nuvem e depois desaparece. E esse entrou na nuvem, que é a glória do Pai, e desapareceu, ele é recebido em glória. Abre lá em 1 Timóteo 3,16. Vamos ver o que diz lá, que eu acho que é legal esse texto aqui. 1 Timóteo 3,16. Diz assim. Se eu abrir em Timóteo, ajuda. 3,16 diz assim: sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e, no final, recebido na glória. Então, nesse momento, nós temos dois fatos maravilhosos: a ascensão e a exaltação de Jesus. Jesus, nesse momento que ele está ascendendo e entrando na glória, Jesus está recuperando toda a glória que ele tinha desde o princípio. Jesus, que foi o Criador dos céus e a terra, que está desde os primeiros versículos de Gênesis, que é muito claro que ele criou os céus e a terra, ele volta a ter essa glória maravilhosa. Ele passou por um tempo aqui na terra, mas agora ele está glorificado e exaltado. E aí, nesse sentido, o louvor acertou uma das músicas que cantou, que fala justamente dessa glória do Pai. Como que era essa canção? Qual delas era, hein? Qual delas que foi? Hã? Cadê os cantores de plantão?
Canta aí, Lari, mais alto. Ao Cordeiro seja o glória e o seu nome sobre todos essa música fala justamente para adorar esse Deus que está glorificado. O louvor acertou, mas assim, agora ficaram na dúvida. Acertaram a música, eu creio que escolheram certo, né, dentro do que eles sabiam que a palavra seria pregada. E é isso mesmo, agora Jesus está glorificado, exaltado, né? E ali ele é adorado por todos, né? Todos os seres humanos, pelos anjos, todo mundo adora aquele Deus exaltado. E qual que é a importância da exaltação e da glorificação de Jesus? Aqui que é uma coisa fantástica, irmãos. E aqui que tem que mudar o nosso entendimento, ou pelo menos aumentar o nosso entendimento. Jesus, quando ele sobe, ele volta e assume o seu lugar de autoridade à direita do Pai. Lá em Marcos 16, 19, diz assim: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido e sentou-se à direita de Deus. Jesus foi aceito, está à direita de Deus, ele está no seu lugar de autoridade e de honra do lado do Pai. Outra coisa que a Bíblia fala é que Jesus ele foi para encher todas as coisas. Abre a sua Bíblia lá em Efésios 4:10. Efésios 4:10. Que diz lá: aquele que desceu é também o mesmo que subiu para cima de todos os céus, para encher todas as coisas. Hoje nós podemos ver Jesus enchendo todas as coisas. O que Jesus fala? Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estará. Jesus está aqui, mas não só aqui, em todas as igrejas que estão reunidas. Ele enche todas as coisas. Ele está lá no céu, mas sendo Deus, ele enche todas as coisas. E lá no céu, você acha que Jesus está lá sentado no seu trono de glória, assistindo a Netflix celestial? Né? Assistindo a série Shogun? Não, ele não está fazendo isso. Ele está lá, ele não está de boa não. Ele está lá trabalhando, né? Ele está ali fazendo coisas. A gente já viu uma coisa, enchendo todas as coisas, mas tem uma outra coisa que eu acho fantástica. E o que é? Jesus, ele está lá no céu. Ele morreu por nós. Mas ali, ele olha para a sua vida. Assim, vamos falar a verdade. Assim, a gente entregou a nossa vida para Jesus, estamos vivendo aqui, mas pisamos na bola todo dia, né? Toda hora a gente dá uma pisada no tomate, faz aquilo que não devia, pensa o que não devia, né? Basta a gente vir, né, confessar um pecado aqui agora, aquele grande pecado. Na semana passada, estava vindo para cá, eu fechei um motoqueiro, eu fui lá no Rodanel, estava cruzando as faixas, eu entrei na faixa mais rápida e eu não vi o motoqueiro. Fui lá e fechei. Aí o motoqueiro, com muito amor, xingou até a minha 5ª geração. Na hora que ele fez isso, eu fiquei bravo por aquilo lá. Eu tive vontade de xingar a 5ª geração dele também. Até a 5ª geração dele também, né? Depois cheguei aqui na igreja, eu pedi e olha que eu estava vindo para a igreja, irmão. Eu não estava indo para a balada, estava indo para a igreja. Estava vindo para cá. E aí fiquei bravo. Aí ele ficou fazendo onda, ficou andando devagar na minha frente, me xingando, fazendo gestos. Meu, que raiva que deu aquela hora. E aí, ali, né, a gente cai da graça. Literalmente. Mas, aí a gente fala assim, nossa, que miserável sou. Um negócio desse, né, uma bobeira dessa, na verdade eu deveria estar pedindo desculpa. A Daniela está falando, você deveria estar pedindo desculpa, porque você fechou ele. Mas eu fiquei bravo, porque na hora que ele me xingou,
A reação é ao contrário. E é um exemplo, tá, irmãos? A gente... a gente faz isso porque nós somos pecadores, mas aí nós vemos a misericórdia de Deus. Porque Jesus lá do céu, ele olha para a nossa pequenez e ele intercede por nós. Ele olha lá o Rudney, cabeção, tá vendo ali? Faz besteira, mas ele olha para o Pai e fala assim, olha, pelo meu sangue, né, que foi derramado na cruz, ele é redimido. E ali Deus, ele vai intercedendo por cada um de nós. Abre a sua Bíblia lá em Romanos 8,34. Romanos 8,34. Olha só o que diz. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também, cadê o texto aqui? Está passando que texto? Intercede por nós. 1 João 2,1, o que diz? Meus filhinhos, escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Quem? Jesus Cristo, o justo. Então ele está lá em cima, intercedendo. Toda vez que você faz uma besteira, Jesus intercede pela sua vida diante de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Outra coisa que Jesus faz quando ele sobe é que ele é o precursor, é aquele que chega primeiro. É mais ou menos assim a ideia. Por exemplo, antes de vir para cá, eu passei lá na casa da minha cunhada porque tinha lá uma comemoração de que a minha sobrinha estava noivando. Então tinha uma comemoração. Aí sempre tem aquela pessoa que chega cedo para abrir a festa, não tem? Jesus foi esse. Ele foi o primeiro que chegou num lugar, é como se ele estivesse abrindo a festa para nós. E onde que está essa festa? Lá no céu. Ele abriu o caminho. Ele é o precursor. E com isso ele nos dá a esperança de que nós também vamos chegar nessa festa. Olha o que diz lá em Hebreus 6, verso 9. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele chegou no céu como se estivesse abrindo a festa, mas não somente abrindo a festa, ele foi lá para nos preparar lugar. Sabe quando você vai para um lugar, aí você tem lá você tem as cadeiras lá daquele lugar, sei lá. Antigamente, que o pessoal agora, os cinemas têm em todo lugar marcado. Né? Mas antigamente a gente ia lá naqueles cinemas antigos, não tinha lugar marcado. Você ia, quem chegava primeiro já ia sentando. Aí o que você podia fazer? Se você estava meio atrasado, você falava assim, vai chegando lá, chega aí, já aguarda um lugar para mim, porque eu já estou chegando na sequência. Então vai um na frente e já vai guardando o lugar. Adivinha o que Jesus fez por nós? Ele foi na frente, para onde? Para o céu. E o que ele foi lá fazer o quê? Já guardar lugar. Então imagina lá, irmã Sônia, Jesus já foi lá e guardou lugar. Né? Vanessa, Jesus já foi lá, já guardou o lugarzinho da Vanessa. Né? Getúlio, né, que está com quase 50, só para marcar aqui. Jesus, e ele já está mais próximo de chegar lá, tá? Ele vai lá e Jesus já guardou lugar. Né? Jesus foi na frente e já nos preparou o lugar. Por isso ele subiu. Então, para cada um de nós, Jesus já preparou o nosso lugar, como está lá em João 14:2, pois vou preparar um lugar para vocês. Ele estava falando isso para os discípulos, mas não somente para os discípulos, mas para nós também. Ele foi o primeiro que chegou e o nosso lugar, não porque a gente mereça, porque a gente não merece nada,
Mas pela misericórdia de Deus, Ele já preparou o lugar para cada um de nós. Aleluias! E outra coisa maravilhosa, que quando a gente vê Jesus lá, é que Ele não está cuidando somente da gente lá de cima. Ele manda alguém para cuidar da gente aqui embaixo. Porque nós somos como crianças, assim. Eu vejo lá, por exemplo, o Henry. O Henry vai atravessar a rua, eu já fico doido lá, pego na mão, porque senão ele atravessa a rua de qualquer jeito. Eu falo, Henry, olha os dois lados antes de atravessar. Ele faz assim e sai correndo. Não presta atenção em nada. E aí, para que ele possa atravessar uma rua com segurança, eu sempre pego na mão dele para que ele possa atravessar. E a gente também está na vida, estamos atravessando a vida e precisamos de alguém para que nós possamos atravessar essa vida com segurança. E aí a ascensão de Cristo é fundamental, porque Jesus ele tinha que subir para que o que acontecesse? Para que o outro Consolador, ele viesse. Ele tinha que ir para que o Espírito Santo viesse. E da forma que ele foi, o Espírito Santo ele veio. E hoje ele habita em nós, né? E ele nos ajuda, né? Ele nos auxilia, nos consola. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, eu falei disso há 15 dias atrás, tem um vídeo lá gravado, você pode olhar. Eu falei bastante sobre isso. O Espírito Santo é como se ele estivesse segurando nossa mão e nos guiando, né, enquanto a gente está atravessando essa vida que é muito dura. Então era necessário que ele fosse para que o Espírito Santo viesse. João 16:7 diz assim: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei para vocês. Irmãos, olhando tudo isso, nós vemos que a ascensão e a exaltação de Cristo são fundamentais para nós vivermos como igreja, são fundamentais para a nossa adoração, são fundamentais para a nossa vida, porque se Jesus não estivesse lá, nós simplesmente estaríamos perdidos. Se nós conseguimos viver é porque Jesus está continuamente intercedendo por nós, cuidando de nós, ali à direita do Pai. Além de ter essa coisa maravilhosa de estar nos aguardando, também ansiosamente. Isso é fantástico, irmãos, né? Nós temos essa certeza. E por isso nós temos que adorar a Jesus, o louvar por tudo que Ele tem feito. Né? Lembrando que a gente adora Deus por quem Ele é e louva por aquilo que Ele faz. E a gente tem que adorar Jesus porque é Deus e louvar por toda a sua obra. Nós adoramos Jesus porque Ele é verdadeiro Deus e louvamos por toda a sua obra de salvação e intercessão por nós. Uma coisa legal, antes de eu passar aqui para o próximo ponto, uma coisa que sempre tem dúvida das pessoas, que as pessoas têm dúvida é assim: será que quando eu morrer as pessoas lá no céu vão se conhecer ou não? Né? Será que a gente ainda vai ter amor pelos nossos entes queridos? Uma coisa legal, irmãos, para vocês entenderem, é assim. Eu estava escutando um audiobook essa semana, e lá citava o Jonathan Edwards. E eu achei muito legal a citação, que é assim, ele falava sobre o amor. Na Terra nós amamos, não amamos as pessoas? Porém, a nosso amor é como se fosse um cano entupido, que sai gotículas de água. Porque nós amamos, mas o nosso amor aqui na Terra é muito egoísta. É muito pequeno, sempre quer coisa para a gente mesmo. Então, mesmo que a gente tenha um cônjuge que a gente ame, a gente quer o amor na Terra, normalmente não, boa parte deles não é sacrificial, mas ele é egoísta. Sempre quer alguma coisa diferente. Então, a gente sempre ama de uma maneira que é incompleta, que não é o amor na sua plenitude. Porém, quando nós somos transformados e partimos para a eternidade,
esse cano, ele é desentupido. E aí, nós começamos a amar na plenitude do amor que nós poderíamos ter. Então, se a gente ama aqui na terra, lá no céu a gente vai amar muito mais, porque nós vamos ter o amor na sua plenitude. Então, tudo que você ama aqui não se compara ao amor do céu. E esse amor, ele vai ser tão grande que ele vai se espalhar até mesmo para outras pessoas. E o legal também de entender é que a Bíblia fala que nós vamos estar todos reunidos com ele, inclusive aquelas pessoas que nós amamos na terra. E é legal então você perceber que quando a gente fala da morte, lá no céu, nós vamos ter essa coisa maravilhosa do amor na sua plenitude e no contato com todos, inclusive com aqueles que nós amamos. Por que eu falei isso? Que não tem nada a ver com a mensagem, não sei, mas receba. Beleza, mas voltando aqui. E aí, a última coisa que eu quero falar é o seguinte, que está lá no verso 9 e verso 10 lá de Atos. Porque depois de Jesus ser levado aos céus, nós vamos ter uma profecia a respeito de Jesus, que está lá no verso 10 e 11, que diz assim: e estando ele com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus foi levado do meio de vocês para o céu. Deixa eu ler direito. Este Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo que vocês o viram subir. Então, nessa cena aparecem 2 homens vestidos de branco. Há um consenso na literatura que são 2 anjos. Então aparecem 2 anjos. Esses anjos falam com aqueles que estão reunidos. Porque lembra, Jesus está subindo, os discípulos estão assim. Aí, galera, por que vocês estão olhando para cima? Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar. Os discípulos estavam impactados, mas eles falam: olha, Jesus vai voltar. E esse Jesus vai voltar é uma profecia a respeito de Jesus. Dentro da visão cristã, o céu não é o lugar aonde a gente vai passar a eternidade. Então, nós morremos, como Jesus, vamos para o céu. Mas vamos passar a eternidade no céu? Não. Não. Nós não passamos a eternidade no céu. Nós vamos passar a eternidade em uma terra transformada. Um lugar onde vai ser implantado o reino de Deus. Então, da forma que Jesus subiu, é necessário que ele volte. E nesse momento que ele voltar, vai acontecer o quê? Para aqueles que estiverem mortos, eles serão ressurretos e receberão o corpo glorificado. Aqueles que estão na terra, eles serão transformados e se encontrarão com Jesus. E vão passar a eternidade nessa terra transformada, ou naquilo que Apocalipse diz, que é a Jerusalém celestial, um lugar maravilhoso. Olha só o que 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 diz. 1 Tessalonicenses 4,16. Paulo dá uma descrição maravilhosa deste momento, onde Jesus está retornando, que é o mesmo momento que esses 2 anjos estão falando. Olha só o que diz: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles. Ou seja, tem o primeiro grupo. Os mortos ressuscitam. Os que estão vivos são transformados.
Os dois grupos se juntam. E aí o que ele fala? Seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para um encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Então Jesus, ele vai voltar. E nesse momento que ele voltar, se nós estivermos mortos, nós vamos ressuscitar. Se nós estivermos vivos, nós seremos transformados. Vamos receber o corpo glorificado para assim passar a eternidade com Deus. Na Jerusalém celestial, num lugar maravilhoso, onde não vai mais ter choro, não vai ter mais tristeza, não vai haver mais pecado, nada. Porque as velhas coisas se passaram. É um lugar tão maravilhoso que não necessita da luz do sol para o iluminar, porque a glória do Senhor está ali para sempre. É este lugar. Então, irmãos, na hora que a gente contempla a ascensão de Jesus, isso fecha todo o processo de louvor e adoração e louvor da igreja, porque na hora que a gente vê com os olhos da fé, que Jesus está à direita do Pai, nós também temos certeza que Ele vai voltar um dia. E isso deve marcar a nossa vida e a nossa pregação. Nós temos que ter isso claro. Jesus foi, Jesus vai voltar. E quando nós nos encontrarmos com Jesus, nós vamos viver a maravilha no céu. No céu e depois na Jerusalém celestial. Vamos passar a eternidade com Ele. Mas aí, irmãos, eu queria tirar de vocês dois erros. Nós não podemos cair no erro de achar que nós, como cristãos, vamos ter bênção somente nesta vida. Isso aí é teologia da prosperidade, que fala o seguinte: você vai lá, se você é fiel, Deus vai me abençoar. Tem uma música que diz mais ou menos assim: se eu me humilhar diante do seu altar e sacrificar aquilo que, não sei o que lá, que me custar. Como que é o resto da música? Tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Entende? Eu faço, Deus faz de volta. Essa teologia está errada dessa música. Eu posso fazer o que for, Deus faz se Ele quiser. Eu posso fazer a pior besteira do mundo, Ele também pode me abençoar. Quem sou eu para questionar Deus? Deus faz aquilo que Ele quer na hora que Ele quer. Um vaso vai questionar aquele que o fez de maneira nenhuma. Deus faz aquilo que Ele quer. E a bênção, ela não está restrita somente à terra. Isso é um erro. Outras pessoas pensam que a bênção, não, aqui no mundo, nós só vamos ter aflição, as coisas vão ser ruins, terríveis. Mas quando eu for para o céu, quando eu morrer, eu vou estar com Deus, e ali eu vou ter a minha bênção. Isso também está errado. Tá? Isso é um erro pietista, por exemplo. O que a gente vê na Bíblia é um pouco diferente. A gente vê que nós recebemos a bênção na terra, recebemos o Espírito Santo, que nos consola, que nos guia, que intercede por nós. Então recebemos bênçãos na terra, recebemos cura, milagres. O que são os milagres? São bênçãos na terra, são antecipações de uma coisa maior, tudo bem, mas são bênçãos na terra, é cuidado de Deus. E também bênçãos futuras. Contudo, nesse mundo aqui a gente já tem o que é perfeito? Não. Aqui a gente vai ter aquilo que é imperfeito. E eu vou dar um exemplo daquilo que é imperfeito. Eu estava falando um pouquinho da morte. No caso da morte. O ser humano, por exemplo, ele não foi feito para morrer. O ser humano foi feito para a eternidade. Toda vez que tem uma morte, o que acontece conosco? Nós ficamos tristes, choramos. Até o próprio Senhor Jesus, quando viu Lázaro morrendo, Jesus viu Lázaro morto, ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro daqui a alguns minutos.
Mas o que a Bíblia fala que Jesus fez? Chorou. A morte é uma coisa tão incomum para o ser humano que a gente sente a dor. Porque ainda a gente está vivendo aquilo que é imperfeito. Então a gente tem vida, mas ainda tem um imperfeito. Mas na glória nós vamos receber o que é perfeito. Aí entra aquele hino. Onde está morte o seu aguilhão? Onde está a sua força? Não tem mais força. Porque o crente, ele ressuscita. Então, nós temos bênçãos na vida, temos tristezas na vida, mas porque a vida ela é imperfeita, mas na glória nós vamos receber aquilo que é perfeito. Tá? Então, por isso, nós temos que entender essa complexidade da vida, aonde nós vemos alegrias, por exemplo, hoje eu estava numa festa de noivado, às vezes a gente vê tristezas, como a gente está vendo no sul, e cada pessoa na sua situação, e o legal de ser igreja é entender essa complexidade e ir vivendo e ajudando aqueles que estão fracos, que estão passando por problemas, passando por doenças, né? Como a Jéssica falou, olha, eu não desejo essa dor da dengue para ninguém, mas também se alegrar com aqueles que se alegram. E a gente vai caminhando nisso até chegarmos naquilo que é perfeito, que é alcançar aquilo que Jesus foi preparar o lugar para a gente. Ele chegou primeiro, ele já preparou o nosso lugar. E quando nós chegarmos lá, nós vamos ter a alegria perfeita. Por isso, irmãos, é maravilhoso olhar para a ascensão de Jesus, porque nos ajuda. Quero já concluir essa mensagem longa, falei bastante hoje. Na ascensão de Jesus, vemos não apenas o término da sua presença física, mas o início da sua soberania celestial. Assim como os discípulos foram comissionados para testemunhar, também somos chamados a proclamar a sua mensagem de salvação e esperança. Que a certeza da sua volta nos inspire a viver em fervente expectativa e a espalhar sua graça até que ele retorne em glória. Que Deus nos abençoe. Amém? Aleluia. Vamos colocar, vamos orar mais uma vez. Vamos orar mais uma vez para a gente finalizar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós falamos hoje a respeito da maravilhosa ascensão de Jesus, onde Ele recebeu a sua glória, que Ele tinha desde sempre. Ele está glorificado, exaltado. E nós estamos aqui, Pai, para contemplar com os olhos da fé essa exaltação de Cristo. Nós queremos louvar esse Deus, a Jesus que está à direita do Pai, sabendo que Ele já está lá, que lá Ele é o precursor, já nos preparou o lugar, e de lá Ele está intercedendo por cada um de nós, que também de lá Ele enche todos os lugares, tanto que a presença de Jesus é real neste local. Nós queremos contemplar a esse Deus maravilhoso que é o próprio Jesus. Assim como os anjos o louvam, que nós possamos o louvar como igreja. E que também a visão da glória, que Jesus está na glória, nos possa aumentar a esperança de que um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E ali, quando Ele voltar, nós vamos passar a eternidade com Ele. Nós louvamos, Senhor, por essa esperança maravilhosa. Nós te louvamos por tudo que Jesus representa e que é. Que nós possamos viver, Pai, nesta esperança de um Cristo exaltado e que merece toda a honra e toda a glória. E agora que nós possamos receber a bênção para a nossa semana. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e sempre. Amém e amém.